É um prazer estar aqui. Vamos estudar a seguinte situação. Se nós, na reencarnação passada, cometemos erros ou deixamos de orar ou fazer uma autolimpeza psíquica, limpar o perispírito, limpar a alma, tirar as imperfeições, os erros, tudo aquilo que nós temos de mal dentro de nós, essas partículas atômicas, subatômicas, monopartículas, elas ficam aglomeradas, cristalizadas no nosso perispírito. Então, tudo e qualquer coisa que nós temos equivocado de reencarnações passadas, cristalizaram-se, quer na mente, quer nos ossos, quer na carne, quer no sistema nervoso central, em qualquer lugar. Quando nós vamos para o mundo espiritual e que nós somos atendidos, que, graças a Deus, esperamos que todos sejam atendidos, então nós temos uma melhora, que nos corrige, que nos ajuda, aprendemos a limpar mais o perispírito e ficamos melhores. Mas se nós, pelas nossas imperfeições, ficarmos nessas regiões umbralinas e de lá sairmos diretamente para o processo reencarnatório, nós vamos trazer muitas sequelas espirituais, muitas energias densas e pesadas que vão se acumular no nosso perispírito. No mundo espiritual, nós aprendemos a orar, aprendemos a trabalhar, aprendemos as leis soberanas, os 10 mandamentos, as virtudes. Então, nós ficamos uma temporada no mundo dos espíritos em busca de aprimoramento. Mas, quando nós reencarnamos, todas aquelas partículas que ainda tinham marcas profundas no nosso perispírito, nós voltaremos com ela. Nós voltaremos com as marcas, com os fluidos, com as partículas, monopartículas de outras vidas para o processo reencarnatório. Pode perguntar, Rosana. Essas marcas ficam, a gente sabe que essas pessoas que têm tendência a suicídio, principalmente. Nós temos uma pessoa que já participou do nosso grupo que cometeu o suicídio semana passada. Ela ia de vez em quando. E ela, semana passada, cometeu suicídio. Aí eu queria saber se nós do grupo, entre isso, a gente tinha que fazer algum trabalho específico, alguma coisa para essa pessoa, para tentar ajudar? Deve, como é um gesto de caridade, de amor e de ternura, mesmo que ela não tenha sido uma espírita assídua ou com responsabilidade. Eu sugiro a você, dirigente, que o grupo faça um trabalho específico para ela. Abra um trabalho específico para ela, de alta limpeza, toda fluídica. Depois você passa ela na lama astral, ela e as companhias espirituais, porque ela deve ter muitos suicidas ao seu redor. Você não vai só reparar aquela companheira, mas o grupo que vinha junto com ela. Então, você terá que dar assistência. Isso você sabe fazer. Nós vamos colocar nas bacias, nós vamos colocar de maneira a limpar, higienizar, para podermos levar esses espíritos suicidas para as escolas de regeneração. Isso deve ser feito porque é uma obra de caridade e é necessário que assim seja feito. Entendemos, Rosana? Entendi, sim, dona Araci. E aí ela morava com a mãe. A mãe também está num estado de perturbação grande e até teve que ser internada na ala psiquiátrica. E é isso também que queria perguntar. A gente também trabalha para a mãe
Ou não? Nesse momento, só para ela. Põe as duas. O que é fazer uma bacia e a autolimpeza psíquica? Quanto tempo você vai levar, Rosana? 20 minutos? Então, faça. Não se preocupa com isso. Socorra. Porque desde o momento em que ela foi ao centro espírita, ela queria uma ajuda. Mesmo que ela não tenha conseguido grandes efeitos espirituais, porque dependia dela. Então, faça para ela, para a mãe. Retira aquele, porque ela foi em busca de socorro. Não é algo que você desconheça ou que você não saiba. Então, ficamos, de alguma forma, presos com a necessidade dessa companheira. Ficou entendido? Porque se você deixar uma senhora idosa numa casa perturbada, desequilibrada, com os espíritos suicidas que lá estão, ela também poderá cometer algum erro. Então, eu sugiro que você faça um bom trabalho e que tire 10. Nós vamos aproveitar o caso da Rosana. Se esse espírito, ele vai para uma região umbralina, ele vai, porque no momento em que ele se suicidou-se, as suas companhias espirituais queriam lhe levar para essas regiões difíceis e complicadas. E lá ele poderá ficar junto desses espíritos e criar aquela sequela muito maior, como também perturbar a mãe, perturbar a casa. E se esse espírito pode ir na família em busca de socorro, pode ir no centro, novamente lá na Rosana, porque ele já foi, ele já conhece o caminho, então ele já teve um vínculo com a casa de Francisco de Assis, então ele irá e os espíritos o deixarão ir até lá para que haja um socorro. Então, antes que o espírito vai, a Rosana deve socorrer. Porque esse espírito vai marcar no seu perispírito, por mais que ela vai auxiliar, ela vai desintegrar esse fluido, vai higienizar, vai colocar fluidos curadores, calmantes, relaxantes, quer a companhia de 10 espíritos, de 20, de 500, não importa. Ele será socorrido. Mas, no processo reencarnatório, esse espírito virá novamente com a prova do suicídio, mas bem melhorada, bem aprimorada, estudada, mais higienizada, mais retificada, né? Então, esse espírito vai nascer um pouco melhor, perispiritualmente. Mas chegará um tempo que, diante da mesma prova, o espírito será colocado em teste para que ele não se suicide mais. Nós vemos no Evangelho, no estudo, que a maioria das pessoas tem, por algum momento, alguma hora, a vontade de morrer, a vontade de se suicidar-se, a vontade de não ficar aqui na Terra. Então, são impressões muito fortes, quer do passado, quer dos espíritos que nos acompanham no longo do processo reencarnatório. Então, toda vez que um médium tiver um deslize, por menor que ele seja, eu estou cansado de viver, eu não quero mais viver, melhor que eu morra, qualquer ideia nesse sentido, o médium deve parar, buscar a sua equipe de trabalho e orientar, socorrer as suas companhias espirituais para as escolas espirituais também. Então, não é só nós, porque a prova e a expiação, ela vem até nós para ser solucionada. Doutrina espírita é solução, resolução dos nossos problemas. Nós, aqui, como espírita, nós não estamos aqui para sofrermos, nós estamos aqui para resolver, para solucionar aquilo que viemos fazer e que nos equivocamos em vida passada.
Então, a doutrina espírita não existe o castigo, existe a melhora do espírito, não deixar-se cair novamente na mesma cilada. Então, quando nós deixamos essa marca no perispírito, e é por isso que nós recomendamos e vamos continuar falando a necessidade do médium trabalhar por ele, por ele. Ele deve passar, quer numa casa espírita, no meu entendimento, ali 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos, dando um reforço muito grande para a sua alma, para o seu perispírito, para o duplo etérico, para o corpo físico, a autolimpeza física, a autolimpeza perispiritual. Quer que nós vemos com a obsessão simples, com a obsessão de fascinação, de subjugação, seja ela o que for, nós temos que trabalhar nessa situação. A autolimpeza do médium. Então, isso é fundamental. E vocês não esqueçam nunca disso que eu estou falando aqui. E também o dia que vocês forem instrutores, orientadores de qualquer trabalho, de uma casa espírita, você lembra, sempre deve lembrar, que o médium retorna para cumprir uma missão. E o nosso trabalho como instrutor e orientador é preparar ele, fazer dele o melhor soldado, prepará-lo fisicamente, espiritualmente, conhecer todos os caminhos difíceis por onde ele tem que passar, pelos charcos, pela fome, pelas areias, pelo sol quente, pelas noites frias, pelo gelo. Então, quem prepara o médium para que ele caminhe com segurança é um dirigente. O dirigente é responsável por ele cumprir a sua missão, porque de ordem geral cai nas nossas mãos. Só que nós temos ainda um conceito totalmente equivocado e errado. As pessoas vêm ao centro espírita para nós tirar os espíritos dela, não para que ela faça o aprimoramento da sua mediunidade. As pessoas querem vir uma vez, duas, três, e como se os espíritos fossem nossos. E nós deveríamos solucionar os seus espíritos. Mas nós, dirigentes espírita, nós não poderemos solucionar aquilo que pertence a outra criatura. Nós podemos ser caridosos, nós podemos ser bons, justos, mas nós não podemos tirar o compromisso de uma pessoa. Só ela pode solucionar, só o médium pode resolver. Então, o nosso trabalho é fazer com que o médium receba os seus protetores. Isso é fundamental. Vocês que serão novos dirigentes, entendam isso e compreendam aonde que está a nossa grande falha da doutrina. O médium precisa do seu anjo da guarda, o médium precisa dos seus protetores, o médium precisa da companhia espiritual dos bons espíritos. Então, somos nós, dirigentes, que vamos ensinar ele a orar, a rogar, a pedir, a suplicar. Como que ele vai trabalhar com esses fluidos, com essas energias altamente intoxicantes? Então, nós, dirigentes, somos responsáveis pela educação dos médiuns, do preparo para que ele cumpra a sua missão com sabedoria e prudência. Quer que ela seja pequena, quer que ela seja grande. A nossa responsabilidade deve ser grandiosa também, porque nós cumprimos uma tarefa. Assim, nós precisamos mudar a ideia das pessoas, que elas querem ir no centro espírita uma vez, duas, três, tomar um passinho e nunca mais voltar lá no centro espírita, sabe? Como... Aí ela quer ir para outra banda. Ela não quer cuidar da sua mediunidade,
Ela não quer cuidar do seu aprimoramento, nem das suas virtudes. Mas, se ela assim não aprender, quando nós chegamos na velhice, porque enquanto nós formos jovens, 15, 18, 20, 30, 40, 50, ainda o nosso corpo tem uma resistência muito grande. Mas quando nós vamos envelhecendo as nossas células, nossos músculos, nossa mente, então nós estamos extremamente vulneráveis dentro do nosso próprio perispírito, pela falta dessa limpeza na nossa alma, a limpeza no perispírito, que vai auxiliar o nosso corpo físico. Então, quando o nosso perispírito está sujo, com essas marcas profundas, nós jogamos para o corpo físico, e com esse corpo físico é o que é o responsável de fazer a limpeza. Como seria essa limpeza? Vem trazer infecções, vem trazer os cânceres, vem trazer as lepras, vem trazer as alergias, vem trazer todas as doenças. Todas as doenças. Essa é a ciência médica do futuro. Ciência médica do futuro. É o perispírito que está doente. É a alma que está doente. O corpo físico é uma ferramenta temporária. E quando sobrecarrega desses fluidos doentes, nós então ficaremos doentes. Porque aquelas partículas, ou de ódio, ou de raiva, ou de vingança, seja qual for aquele fluido mórbido, infeliz, ele cristaliza no nosso corpo. É como se vazasse esse fluido para o nosso corpo. E aonde está aquele nosso passado, ele vai cristalizar. E cristalizando, ele vai dar infecções, ele vai dar doença, e ele vai desenvolver uma doença. Então, nós, espíritas, com o conhecimento que temos hoje da doutrina, a importância que nós devemos ter para não só com as nossas crianças, ensinar a criança a orar, rogar, pedir, como também fazer essa limpeza psíquica na criança. O médium familiar, que é a sua experiência, seu aprendizado para o futuro, está na sua família. Então, as nossas crianças nascem doentes porque foram doentes. Nascem com deficiência porque retornaram à pátria espiritual com a deficiência. E quando lá não são socorridos, com a grandiosidade da doutrina, porque ela é apaixonante. Quando nós compreendemos a profundidade da doutrina dos espíritos. Então, quando nós, médiuns, socorremos a nossa família, socorremos o nosso pai, a nossa mãe, nossa família, o tio, o avô, os filhos, netos, essa nossa família, nosso conteúdo familiar, a nossa família retorna à pátria espiritual em melhores condições. Então serão auxiliados, estudados, aprimorados, vão fazer tudo o que precisam do lado de lá para reencarnar em melhores condições. Virão pessoas com a mente mais clara, virão com a visão mais perfeita, entenderão muito melhor, porque não estão sobrecarregados daquele fluido denso, pesado. E é isso que nós temos que entender. Nossa família tem que ser socorrida.
Não existe dentro do nosso coração espírita, ai, porque aquela pessoa era rica, ai, porque ela é preta, ai, porque ela era branca, ai, porque ela era orgulhosa. Não, não, nós não devemos ser assim. Guardar essa mágoa, que bom que morreu, quero mais que vai para o inferno. A gente escuta mais isso. Que bom que morreu e que foi para o inferno. Veja bem, aquela situação, aquele espírito familiar, que bom que morreu, foi para o inferno, mas aonde ele vai voltar? Vai voltar no seio da família, vai retornar nos nossos lares. Cedo ou mais tarde cairão nas nossas mãos. Aí nascerão inimigos de pai e de mãe, filhos rebeldes, filho malcriado, filhos doentes, e de toda essa forma que nós estamos vendo. Qual é a solução? Qual é a resolução? É o atendimento à alma, o aprimoramento do espírito. É isso que nós devemos nos ater na responsabilidade do médium. Por essa razão, o espírita não pode ter medo dos espíritos. E pior ainda, o espírito tem medo da morte. A morte é tão natural quanto nascer e quanto voltar. Nós somos milenares. Nascemos e morremos milhares de vezes. E por que que nós temos medo da morte? Porque nós lembramos quantas vezes nós voltamos para lá em situação de penúria. Ficamos aqui se refestelando, bebemos, fumamos, fizemos um monte de coisa errada, matamos, picamos, arrancamos o olho do outro, cortamos as patas. E aí? Aí morre. Na hora que morre, tem que guardar todas as suas lembranças para deixar arquivado o perispírito. Aí a alma tem medo do que ela própria fez, dos danos que ela mesma causou. E aí ela não sabe como ela resolver, porque ela passou por tantas e tantas religiões. E ela então se apavora com ela mesma. E por essa razão, a doutrina dos espíritos, ela vem com esse trabalho de socorro, porque nós nunca socorremos um só espírito. Isso socorrer um espiritinho é para médio, aprendiz, é para médio, iniciante, aquele que está lá, sabe que era um espiritinho para ele. Mas um médium, que ele tem uma equipe de trabalho, ele tem seus protetores, ele tem a sua equipe, ele vai recolher mais de 1.000. Você pode ter certeza disso. Não vou pôr mais que vocês, ainda mais 1.000 já está bom para mim. Uma falange contém 12.000 espíritos. Então, um médium que recolheu uma falange, ele recolheu 12.000 espíritos. O médium que recolheu um grupo, recolheu 500 espíritos. Então, quanto mais o médium se aprimora, se aperfeiçoa, mais esse trabalho se torna dinâmico e muito mais fácil. Só se torna difícil quando o médium não tem experiência naquilo que ele está fazendo naquele momento. Então, quando nós fazemos aquilo que todo dia aprendemos a fazer, ele se torna facílimo o nosso aprendizado. Mas o dia que eu faço uma nova experiência, aí eu estou difícil novamente. Mas eu vou aqui falar para você como que nós desenvolvemos as nossas falanges. É aí o grande segredo do trabalho. É por isso que médium tem que trabalhar. E médium não pode ser preguiçoso, ok? Nada de preguiça, nada de ociosidade. Então, no aprimoramento do médium, o médium socorre um espírito. Na outra semana ele socorre 2. Na outra semana ele socorre 3. E na outra ele socorre 5.
Então, naquele mês ali, ou naqueles dias, ele recolheu 10, 20, 30. Quando chegar no fim do ano, porque ele foi responsável, assíduo, ele orou no evangelho, ele orou no trabalho, ele não ficou no centro espírita olhando para ver se passava alguma borboleta na frente dele, não ficou cuidando da roupa do outro, não ficou olhando para o sapato do outro, não ficou preocupado com a roupa da pessoa que estava fazendo a palestra. Ele orou naquele momento e procurou socorrer todas as suas companhias espirituais. Quando ele chegar no final do ano, pela sua fé, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele fez um bom trabalho. Recolheu aí 300 espíritos. E esses espíritos que o médium recolhe, aproximadamente de 6 meses a um ano, eles retornam para auxiliar aquele grupo. Voltam para auxiliar o médium. Então, o médium, na sua simplicidade, fala: ai, meu preto velho me ajudou a socorrer. Tá, passou um ano trabalhando com o seu preto velho. E você recolheu 500 espíritos. Tudo bem. No ano que vem, daí um tempo, o seu preto velho retornará com 500 espíritos para te ajudar. É isso que se torna a força de um médium. Nós, espírita, não compramos espíritos. Não tem como dar presente para eles. Os espíritos trabalham conosco por gratidão. Gratidão. Aqueles que precisam reencarnar, eles vão para o processo reencarnatório. E aqueles que estão junto de nós, cada vez que nós estamos em prece, em oração, em trabalho de cura, o que nós estivermos fazendo mediúnico, nós podemos ter uma falange junto conosco, um grupo de 500 espíritos. Nós podemos ter ao nosso lado um médium que trabalha com eficiência, com coragem, com dinamismo. Ele pode ter uma falange. 12 mil espíritos do lado dele. A hora que ele roga, aparece a sua equipe de trabalho, ele vem em seu auxílio para socorrer todos os espíritos. Então, o médium tem a equipe de trabalho que ele merece. Agora, um médium, que ele vai passar uma reencarnação pedindo para o outro socorrer ele, você vai entender que ele vai morrer sem um espírito para ajudar ele. Porque se o médium, ele vai passar uma vida pedindo que o outro me socorre, me ajuda, arranca isso, faz aquilo, eu estou ruim, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga. Ele está pedindo para o outro o mérito, os espíritos, é do outro, é daquele que socorreu, é daquele que prestou a caridade, é para aquele que amparou. Então, o médium pedinte, aquele que é eterno mendigo, ele vai morrer, vai ser mendigo. Vai continuar no mundo dos espíritos e vai vencer aqui novamente, se ele não se preparar para ele crescer, ele conduzir a sua própria vida, virá reencarnações e reencarnações e reencarnações. Por isso, nós médiuns, nós espíritas, principalmente aqueles que amam a doutrina, indiferentemente da crença, porque a doutrina espírita é um ensino, é uma filosofia de vida, é uma educação mediúnica. Para sermos espíritas, não precisamos mudar da nossa religião. Para sermos espíritas, nós temos que estudar e saber para que serve a minha mediunidade. O que Deus me deu que eu tenho que fazer com ela? Então, o dia que nós compreendemos
que a mediunidade é luz no nosso caminho. É a saída para todas as dificuldades. É para nós alçarmos voos. É para nós conquistarmos amigos. E aquele médium que ele trabalha e tem fé e confia na sua equipe de trabalho, aparecerão outros espíritos para trabalhar com ele. Ele poderá ser convidado por alguns espíritos para trabalhar mais do que ele está trabalhando. Como pode vir outras falanges e pedir para trabalhar com o médium trabalhador. Então, aquele que muito tem, muito terá. E aquele que nada tem, nada terá. Então, é difícil de entender isso que está lá no Evangelho. Quem muito tem, muito lhe será dado. Então, o médium, que ele trabalha, que ele tem bastante equipe de trabalho, muito maior será as suas equipes no recorrer da sua vida. E aquele médium que ele nada produz, nada ele terá. É fácil de entender. Por isso que nós, médiuns, precisamos estudar para entender essa profundidade deste ensino, porque ele é lindo demais. A doutrina espírita fala, nós não somos maravilhosos, não existe essa coisa maravilhosa e nem do sobrenatural. Por quê? Por que não tem milagre na doutrina dos espíritos? Por que não tem milagre? Porque só eu posso fazer um milagre para mim. Só eu posso me limpar. Só eu posso me restaurar. Só eu posso tirar de dentro de mim as mazelas, as sequelas, o meu ódio, a minha raiva, a minha vingança, o meu desamor. Só eu posso tirar isso de mim. Não existe nenhum santo, nenhum anjo, nenhum arcanjo que vai chegar em mim e vai tirar, vai fazer assim um milagre. E eu vou virar santa. Não vai existir isso. Não vai existir. Então, compreender a doutrina, compreender tudo isso que nós temos, que estarmos aqui em aprendizado, vai fazer de vocês crescerem, quer como médiuns familiares, quer como médiuns dirigentes, quer para cumprir as vossas missões, aonde tenham sido chamados. Mas às vezes as pessoas, Deus me chamou, por que Deus quer que eu faça isso? Mas ele só tem que compreender que a sua mediunidade é o único caminho que ele tem. A mediunidade é a única estrela no seu caminho que vai te guiar. É uma estrela guia a sua mediunidade. Porque ela te faz ver, ela te faz compreender. Você tem uma percepção. Você tem uma análise muito grande. Você sabe o que é uma cilada. Você sabe o que é uma coisa errada. Você sabe o que é mentira. Você sabe o que é falsidade. Você sabe o que é a maldade explícita com um sorriso nos olhos, nos lábios. Mas a alma é má e perversa. Então, é isso que o médium aprende a trabalhar de boca fechada, porque quando ele vê a maldade, que a maldade está caminhando dentro do seu lar, está deixando rastros de amargura e de dor, o médium imediatamente evoca a sua equipe de trabalho e volta a trazer a paz no seu lar, volta a trazer todo o amparo dentro do seu lar. E vocês aprendam
que é vocês a estrela guia da vossa família. Rogai e pedi sempre para que a sua mediunidade seja um farol para auxiliar e socorrer, desde as nossas crianças aos adultos, aos velhos e aos mortos também. Faz parte do nosso destino. Vamos buscar a partícula divina do Criador. Vamos buscar esse Pai de amor, essa inteligência suprema, esse ser maior. Vamos buscar no universo, trazendo toda essa energia para nos fortalecer. Senhor, permita absorvermos essa energia. Permita absorvermos a energia solar, que os espíritos superiores derramem sobre todos nós e fortaleça o nosso corpo físico, o nosso duplo etéreo, o nosso corpo perispiritual, a nossa alma. Que venha a luz, que venham os raios solares, Senhor. Rogo, Pai, as energias lunares, as energias desses espíritos, para nos transformar, Senhor, para mudar, Senhor, para minguar tudo que é ruim, tudo que não presta, que seja dissolvido, desmaterializado, mas que a bondade, a fraternidade, a sabedoria cresça, produza. Ilumina, Senhor, os nossos passos, que venham a força, Senhor, do grande Mestre Jesus, desses espíritos trabalhadores junto ao Cristo, que possam estar conosco, nos auxiliando, como rogamos aos anjos, aos arcanjos, rogando às falanges espirituais de Maria, para socorrer todos os caídos, os cansados, os oprimidos, os suicidas, os abortados. Rogamos, ó Pai misericordioso, que as falanges consoladoras do Espírito de verdade estejam conosco, nos estimulando ao estudo, ao crescimento, ao aprimoramento da nossa alma, nos dando, Senhor, a oportunidade de melhorar, de crescer, de trabalhar, Senhor. Rogo as falanges de Allan Kardec, que venham trazer a instrução necessária, venham nos libertar dos nossos ranços, dos nossos traumas. Rogo as falanges de Bezerra de Menezes, as falanges médicas, que possam nos instruir a nos libertar de todos os nossos traumas, de todas as infecções criadas pela nossa própria mente, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, por tudo aquilo que nós criamos. Misericórdia, Senhor. Rogamos às nossas equipes espirituais, aos nossos ancestrais, a toda a nossa equipe familiar, que estejam conosco, nos intuindo ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho do Evangelho. Rogo neste momento a presença do nosso anjo guardião. Evoco neste momento, Senhor, o anjo guardião, os espíritos protetores e instrutores, toda a nossa equipe de trabalho, que venham nos auxiliar
que venham derramar sobre nós as energias para desintegrar, desmaterializar todas as formas, pensamentos, todas as nossas criações que afetam o nosso corpo perispiritual, o nosso duplo etéreo, que mancha e traz a infecção, a doença ao nosso corpo físico. Misericórdia, meu Deus. Rogo que se abra as bacias da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E peço neste momento, Pai misericordioso, que venha esse fogo etéreo, que venha a força do reino mineral, vegetal, animal, que venha a força das energias da terra, da água, do ar, do fogo, e que gire juntamente com toda a nossa equipe espiritual e passe por nós. E neste momento nós rogamos, nós pedimos, nós suplicamos que desintegre de cada um de nós, que desintegre do nosso perispírito, de todo o nosso perispírito, Senhor, passando por todo o nosso coronário, limpando, higienizando, desmanchando todas as formas, pensamentos, todas as criações mentais, passando por todo o nosso cérebro, nosso coronário, Senhor, todos os nossos neurônios, passando pela glândula pineal, retirando todos os traumas, todos os embates, todos os fechamentos, todos os nossos desejos maléficos, passando por todo o nosso rosto, Senhor, retirando dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, de todas as nossas fossas nasais, de todo o nosso laríngeo, Senhor, desvinculando, desmaterializando todas as infecções, todos os traumas adquiridos, Senhor, nessa encarnação de vidas passadas, que sejam desintegradas e que essa limpeza seja feita também no nosso duplo etéreo, Senhor, e reflita no nosso corpo físico, desimantando todas as infecções, dissolvendo todas as maldades, tudo aquilo que nós tenhamos recebido, ou aquilo que nós mesmos criamos para nós. Nós pedimos neste momento, passando por todo o laríngeo, por todo, Senhor, pela tireoide para a tireoide, limpando, passando por todo o nosso coronário, o nosso cardíaco, Senhor. Limpa o nosso cardíaco. Limpa todo o nosso plexo cardíaco. Limpando, higienizando, desmaterializando. Passando por todas as veias e artérias. Passando pelo nosso pulmão, desvinculando toda e qualquer infecção. Tudo aquilo que nós respiramos, ou tudo aquilo que nós trancamos, Senhor, pela nossa maldade, tudo aquilo que nós aspiramos, que seja desintegrado, desmaterializado, dissolvido. Rogo neste momento, Senhor, que passe por todo o nosso plexo solar, limpando todo o nosso estômago, nosso intestino, Senhor. Passando pelo fígado, pelo baço, pelo pâncreas, passando por todo, Senhor, todos os órgãos pertencentes a esse plexo, Senhor. Limpando o esplênico, Senhor. Passando por todos os nossos rins, pelos uréteres, a bexiga, as uretra. Limpando, higienizando, desvinculando, desmanchando todas as pedras, Senhor. Desvinculando do nosso perispírito, do nosso duplo etérico e do nosso corpo físico toda a infecção. Passando por todos os órgãos genitais, limpando e higienizando, Senhor, tirando todas as infecções, que esse fogo vai queimando, desintegrando, dissolvendo tudo isso. E rogo, Senhor, rogo nesse momento por
todos os nossos ossos, por todos os trilhões de células que nós trazemos dentro do nosso corpo, Senhor. Que sejam desintegrados todas as infecções, desintegrado de toda a nossa coluna, Senhor, de todas as nossas células, Senhor, tirando de todos os nossos nervos, Senhor, de todo o nosso sistema nervoso, retirando todas as infecções, dissolvendo, Senhor, que esse fogo vai passando da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, passando por cada um, Senhor, tirando todos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas fobias, tudo aquilo que guardamos, Senhor, e hoje reflete no nosso corpo físico, que mancha o nosso corpo físico, que traz as infecções, que traz as doenças infecciosas, Senhor, que lesa o nosso dupletério, que lesa o nosso perispírito, Senhor, e o nosso corpo físico. Misericórdia, meu Deus. Pedimos neste momento que todo e qualquer espírito vinculado a essas doenças, vinculado aos nossos traumas, os nossos obsessores, rivais, adversários, os fascinadores, subjugadores, aqueles que querem, Senhor, nos comandar, Senhor, na energia do mal. Nós pedimos neste momento que sejam desvinculados, desamarrados, destruídos todos os elos que ligam a nós, Senhor, e que sejam colocados na bacia da redenção da lama astral. Que todos os doentes, os caídos, os perdidos, sejam colocados na regeneração, na consolação. Que todos os suicidas, os abortados, que todos os acidentados, os feridos, Senhor, possam, nesse momento, serem auxiliados na redenção. E que esse fogo vai se limpando, vai higienizando, vai desmaterializando, Senhor, todos os nossos irmãos. Vão desvinculando de todos, Senhor, de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de todo ódio. Limpando, higienizando, desfazendo de toda calúnia, de toda difamação. Misericórdia, meu Deus, que essas energias densas, que essas energias sejam dissolvidas, desmaterializadas, desconsagradas, Senhor, exterminadas, Senhor. Rogo neste momento a nossa libertação de todos os males materiais, espirituais, profissionais, financeiros, de tudo aquilo que nos afeta, Senhor, de todos os males que possam causar danos ao nosso corpo físico, impedir, Senhor, o nosso progresso, impedir, Senhor, que cumpramos o nosso projeto reencarnatório. Misericórdia, Senhor, para com todos esses espíritos, que vem a força das águas, Senhor, dos mares, dos rios, das cachoeiras, que vem a força das águas, Senhor, curativas, das águas medicinais, das ervas medicinais que vão lavando a nós e a todos esses nossos irmãos. Sejam eles de que seita, de que onde eles estiverem, Senhor, possam serem auxiliados, amparados, possam ser regenerados todos os seus perispíritos, e que venha a força, Senhor, a força calmante, a força relaxante, pacificadora, que venha toda essa energia do amor de Deus, Senhor, essa partícula divina, que possa penetrar, Senhor, e despertar, Senhor, despertar para o amor, envolver todos nós, encarnados e desencarnados, que possam, nesse momento, acordar, despertar para os ensinamentos do Cristo. Que caia, Senhor, e seja impregnado os 10 mandamentos, as 10 leis, Senhor, sublimes do Criador, que sejam envolvidos todos esses espíritos,
E que eles despertem, Senhor. Despertem para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Que eles despertem para não sofrer a lei de causa e efeito no futuro, Senhor. E rogo, ó Pai misericordioso, que essas energias caiam sobre todos nós, nos fortalecendo, nos amparando. E rogo, neste momento, as equipes que trabalham com as águas medicinais, com as águas que vão lavando todos esses espíritos, vão modificando, acalmando, serenizando. E rogo a todas as falanges benfeitoras, a todas as equipes socorristas, a todas as colônias espirituais, para que se preparem para receber todos esses espíritos e que sejam levados, orientados, instruídos, encaminhados às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, às clínicas de recuperação, de tratamento, aos presídios educativos, se assim forem necessários. Sejam auxiliados pelos seus entes queridos, pelos instrutores, pelos seus anjos guardiões, que comecem a instruir, orientar, para que eles cresçam, que eles estudem, que eles trabalhem, sejam trabalhadores do Cristo e que se preparem para reencarnar e transformar esse mundo num mundo melhor. Abençoe, Senhor, a todos esses nossos irmãos, a todos os trabalhadores, Senhor, a todas as colônias. E rogo, neste momento, permissão para fechar a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. E peço, Senhor, permissão. E rogo a minha equipe espiritual que volte ao meu lar. E neste momento, possa fazer toda a higienização, a desmaterialização, a desintegração, limpando o meu lar, deixando o meu lar livre e desimpedido. Que venha a força do fogo, queime todos os miasmas, todas as formas deletéricas, tudo aquilo que está impregnado no meu lar, Senhor, passando por todos, desde a calçada da frente, Senhor, por toda a área, por todas as salas, por todos os quartos, banheiros, áreas de serviço, cozinhas, por tudo, Senhor, passando por tudo que está dentro do meu lar, os meus familiares, os meus animais, todo o reino mineral, vegetal, todos que aqui estiverem sejam, neste momento, higienizados. Recebam, nesse momento, toda a energia curadora, toda a energia de paz, toda a energia de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança, de alegria, de felicidade, de beleza. Que os 10 mandamentos, que as 10 leis, Senhor, possam, neste momento, estar sendo impregnada em todo o nosso ambiente. Rogo ao Pai misericordioso, que o mentor espiritual responsável pelo meu lar esteja presente, me orientando, me instruindo, me auxiliando nos meus estudos, me auxiliando no meu trabalho, me auxiliando nas minhas preces. Rogo-te, Senhor, que se levante as barreiras fluídicas, que se relevante nesse momento toda essa energia e possa proteger o meu lar, proteger aonde eu estiver, Senhor, proteger o meu carro, proteger a todos os meus familiares, trazendo a luz, Senhor, trazendo a paz, trazendo a sua bênção. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo amparo, por ter passado por todas as provas e não ter caído, Senhor. Obrigado. Obrigado por aqui estarmos. Obrigado pela doutrina dos Espíritos. Obrigado pelos protetores.
por esses grandes amigos desencarnados. Obrigado pelo anjo guardião. Obrigado pelos amigos encarnados, Senhor, essa família maravilhosa que nos ofertaste. Te agradecemos. Agradecemos a todos os espíritos. Agradecemos a todas as falanges benfeitoras. Agradecemos a Maria Santíssima, aos anjos, aos arcanjos. Agradecemos ao grande Mestre Jesus. E a Ti, Pai, o nosso eterno agradecimento. Que as Suas bênçãos caiam sobre nós, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, sobre todos aqueles, Senhor, que estão junto a nós. E assim, Pai, agradecidos somos, e Te pedimos neste momento permissão para encerrarmos esse trabalho, Senhor, de prece, de estudo, Senhor. Que as Suas bênçãos nos iluminem, nos fortaleçam. Agora e para tudo e todo sempre. Que assim seja.